É o seguinte, presta bem atenção aqui. É muito interessante se você souber que expressões que você multiplica para dar diferença de 2 quadrados, para dar diferença de 2 cubos e para dar soma de 2 cubos. É bom que você tenha isso em mente. Então, olha só. Se você tem uma expressão assim, A mais B. Quando você pega essa expressão A mais B e multiplica ela aqui por A menos B, isso aqui vai dar a diferença de 2 quadrados. Dá A quadrado menos B quadrado. Já quando você tem uma coisa assim, A mais B, e há poucos dias eu até fiz com vocês ali naquele canto dali, ó, esse desenvolvimento aqui, e você multiplica isso aqui por A quadrado menos AB mais B quadrado. Quando você faz essa multiplicação aqui, você vai encontrar como resposta a diferença de 2 cubos, A ao cubo menos B ao cubo. Você pode ser um tanto cético e falar assim, eu não acredito que isso seja verdade. Tá bom, então se você não acredita, você pode multiplicar aqui assim, ó. A vezes A quadrado dá A elevado ao cubo, A vezes AB dá menos A quadrado B, e A vezes B quadrado dá mais AB quadrado. Agora, B vezes A quadrado, ou A quadrado vezes B, a mesma coisa, dá A quadrado B, mais com mais dá mais. B vezes AB dá AB quadrado, vai ficar menos AB quadrado. E B vezes B dá B ao cubo. B vezes B dá B ao cubo. Então, isso aqui não é B ao cubo. Isso aqui, na verdade, não dá a diferença de 2 cubos, dá a soma de 2 cubos, né? Porque esse termo aqui, ó, esse termo aqui, com qual que vai cancelar, hein? Então, eu tenho esse A quadrado B com esse A quadrado B cancela, ok? Cancelou. Agora, esse AB quadrado com menos AB quadrado vai cancelar também. Então vai sobrar a soma de 2 cubos, vai sobrar o A ao cubo mais B ao cubo. Então aqui na verdade é assim, mais B ao cubo. Então o que vale aqui, vale assim, ó, se eu estiver diante de A mais B multiplicado por outra expressão, como essa azul aqui, A quadrado menos AB mais B quadrado, você vai encontrar A ao cubo mais B ao cubo. E a justificativa é essa que eu estou colocando aqui. Se você multiplicar todo mundo aqui, cancela os termos aqui intermediários, os termos do meio, sobra somente o A ao cubo mais B ao cubo. Ok? Agora, vou apagar isso aqui. Agora tem uma outra também, que é quando você multiplica para produzir uma diferença de 2 cubos. Deixa eu ver aqui. É assim, ó, A menos B multiplicado por A quadrado mais AB mais B quadrado. Estou na dúvida se aqui é um mais ou se é um menos. É bom que nós vamos checar aqui, né? Aqui é mais, né? Então, quando você multiplicar aqui A vezes A quadrado, olha só. Meninos. A vezes A quadrado dá A ao cubo. A vezes AB vai ficar mais A quadrado B. A vezes B quadrado vai ficar mais AB quadrado. Depois, menos B vezes A dá menos A quadrado B. Menos B vezes AB vai ficar menos AB quadrado, menos AB quadrado. E menos B vezes mais B quadrado dá menos B ao cubo. Então, agora, quem cancela com quem? A quadrado B cancela com A quadrado B aqui.
E AB quadrado com esse menos AB quadrado, cancela também. Aí, ó, sobrou só o A ao cubo menos B ao cubo. Então aqui, ó, A ao cubo menos B ao cubo. Aqui estão, deixa eu apagar isso aqui. Aqui estão as formas de você produzir diferença de dois quadrados, soma de dois cubos e diferença de dois cubos. Agora, o que eu gostaria aqui, veja bem, menos 8 não é ponto de continuidade. Porque se você trocar o x por menos 8 com mais 8 dá 0. Menos 8, a raiz cúbica de menos 8 dá menos 2. Menos 2 com mais 2 dá 0. Então, tem um 0 aparecendo em cima e um 0 aparecendo embaixo. Quando aparece um 0 em cima e um 0 embaixo, há uma indeterminação aí que está sendo produzida por um termo por um fator que vai para 0 aqui embaixo e um fator que vai para 0 lá em cima também, quando você manda o x para menos 8. Então a ideia é a gente levantar essa indeterminação, a gente retirar essa indeterminação. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar o numerador e o denominador por um termo apropriado. Por exemplo, eu gostaria de produzir aqui, ó, o cubo do primeiro mais o cubo do segundo. Porque o cubo da raiz cúbica de x dá x e o cubo de 2 dá 8. Então, se eu fizer isso aqui aparecer cubo do primeiro mais cubo do segundo, que é esse aqui, ó, aí eu consigo fazer aparecer o x mais 8 que está lá em cima. Agora, o que falta aqui, ó, eu já tenho, esse aqui seria o meu A, né? O raiz cúbica de x é o meu A e o meu 2 é o B. O que falta é esse termo aqui, ó. Então, o que você fará ali em cima é o seguinte. Nós vamos pegar isso aqui e eu vou multiplicar aqui embaixo pelo que está faltando para eu produzir uma soma de dois cubos. O que está faltando é o quadrado do primeiro, olha aqui, ó, raiz quadrada de x, tudo isso ao quadrado, que você poderia escrever como apenas x, né? Como apenas x. Não, raiz cúbica, perdão, aqui, ó. É raiz cúbica de x ao quadrado, você poderia escrever como x elevado a 2/3. Depois eu preciso assim, ó, menos a vezes b, ó. Veja, o meu a é raiz cúbica de x e o meu b é o 2. Então eu vou colocar assim, ó, raiz cúbica de x vezes 2, aqui a vezes b. Depois aqui mais b ao quadrado, ó, mais 2 ao quadrado. Bom, se você multiplicar esse por esse, vai produzir o cubo do primeiro mais o cubo do segundo, que é o que eu preciso. Olha só, isso aqui vai produzir o cubo do primeiro, ó, raiz cúbica de x ao cubo, mais o cubo do segundo. Mas é isso que eu estou querendo. Agora, eu não posso só multiplicar esse aqui embaixo sem fazer a compensação multiplicando lá em cima também. Então, nós vamos multiplicar aqui em cima, ó, pela mesma coisa, pelo raiz cúbica de x ao quadrado, depois menos a raiz cúbica de x vezes 2, mais 2 ao quadrado. Bom, chegando aqui, agora eu posso reescrever assim, ó. Isso aqui é o limite quando x tende a menos 8. Vamos, é que eu escrevi isso aqui fora do lugar certo, né? Oxe. Aí, esse produto ali embaixo vai ficar o cubo do primeiro, ou seja, a raiz cúbica de x ao cubo, e depois mais o cubo do segundo. Lá em cima, aquele x mais 8 lá, ó, x mais 8 vai ficar multiplicando raiz cúbica de x, depois menos raiz cúbica de x vezes 2, e depois mais, aqui faltou um quadrado, né? Isso. Raiz cúbica de x vezes 2, depois mais 4. Agora note que raiz cúbica de x ao cubo dá x, e 2 ao cubo dá 8. Então isso aqui vai ficar assim, o limite, quando x tende a menos 8, lá em cima vai continuar x mais 8 vezes raiz cúbica de x ao quadrado. Esse quadrado pode ser colocado aqui dentro, né? Não tem problema nenhum.
E depois assim, menos 2 raiz cúbica de x. É isso aqui, né? E depois aqui mais 4. Isso aqui está multiplicando. E no denominador tem assim, ó, x mais 8. Que é o que a gente queria. Quando você fizer o x tender a menos 8, note que esse fator aqui vai tender a 0 e esse aqui também vai tender a 0. Mas eles não são iguais a 0. Então aqui você pode cancelar este com este. E aí você troca a sua função que tinha uma indeterminação por uma função que é contínua. A diferença entre essa função original aqui e essa função que eu vou colocar aqui, ó, vamos colocar assim, ó, limite, quando x tende a menos 8, da raiz cúbica de x ao quadrado, menos 2 raiz cúbica de x mais 4. A diferença entre essa função original aqui, x mais 8 e raiz cúbica de x mais 2, e essa aqui, é simplesmente que essa está definida no menos 8, coisa que essa aqui não está. Então você tinha uma situação assim, onde aqui tinha uma descontinuidade, a função não estava definida, você trocou por outra assim. Você trocou por uma função contínua, que está definida inclusive no menos 8. Para você calcular limite de função contínua, moçada, é só trocar o x pelo valor do limite. Então aqui vai ficar assim, ó, é raiz cúbica de menos 8 ao quadrado, e depois menos 2 vezes raiz cúbica de menos 8, e depois mais 4. Menos 8 ao quadrado dá 16. Então 16 é a mesma coisa, é esse mesmo 2 ao quadrado, não, 3 vezes 2, 6, né? Desculpa. É 64, não são 16. Aqui vai ficar raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64, e depois aqui vai ficar raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é um número que é elevado ao cubo da menos 8. Bom, esse número é o menos 2, né? Ó, 2 vezes menos 2, mais 4. Raiz cúbica de 64 é um número que é elevado ao cubo da 64. É o 4. Então vai ficar assim, 4, esse menos com esse menos dá mais 4, mais 4. 3 vezes 4 dá 12. Então o valor limite é 12. Professor, E pronto. só uma dúvida aqui. Ali estava raiz de x ao cubo elevado ao quadrado, né? Aham. Por que ali o quadrado foi para dentro da raiz? Vou te explicar. Olha só. Pessoal, presta atenção aqui, por favor. A dúvida é por que o quadrado pode ir para dentro da raiz, né? O que é raiz cúbica de x ao quadrado? Isso aqui representa o seguinte. Representa assim, raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x. Tá certo? É isso. Agora, o que é isso aqui? Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que você escrever x elevado a 1/3 vezes x elevado a 1/3. Certo? Bom, mas aqui eu tenho um produto de potências com a mesma base. Então eu posso conservar a base e adicionar os expoentes. Os denominadores já estão iguais, então vai ficar 2/3. E o que é o x elevado a 2/3? É a mesma coisa que raiz cúbica de x ao quadrado. Na prática, o que nós podemos dizer é que o expoente aqui, ele entra para dentro da raiz sem maiores problemas. Esse raiz cúbica de menos 3, não pode Por que menos 3? ter não, menos 8. Ah, Mas não é que não pode ter raiz cúbica de menos 8. não pode ter raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, número par. Se for ímpar, pode. Porque se você pegar o menos 2 e elevar ao cubo, dá menos 8. Agora, se fosse raiz quadrada, que número que é elevado ao quadrado dá menos 8? Nenhum. Porque todo número elevado ao quadrado é positivo.